Então, pessoal, a proposta da minha fala, né, da aula de hoje, é fazer uma contextualização mais geral, né, da temática do ensino das ciências sociais, para vocês, digamos assim, se colocar no campo ou no subcampo de pesquisa e ter uma noção mínima do que nós vamos tratar na disciplina e como que esse subcampo de pesquisa, né, que é justamente o tema da pesquisa, da disciplina, ele está se comportando, ele se comportou ao longo da história, e como que ele está se comportando hoje. Quais são as possibilidades de pesquisa sobre a temática do ensino das ciências sociais no Brasil, e o que se tem pesquisado e como tem se pesquisado. Então, a minha fala vai mais nesse sentido de contextualizá-los. Essa temática do ensino das ciências sociais, ela não pode ser confundida com sociologia da educação. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui na disciplina de ensino das ciências sociais no Brasil é parte da sociologia da educação, mas não é a sociologia da educação. Porque a sociologia da educação é um ramo da sociologia muito mais amplo. Então, a sociologia da educação, ela tem como objeto de estudo a educação, e não necessariamente o ensino da sociologia, o ensino da antropologia ou o ensino da ciência política, certo? Então, quando a gente fala de ensino de ciências sociais, nós não estamos falando do todo do que é sociologia da educação. Agora, é bem verdade que é possível estudar ensino das ciências sociais sem estar dentro do campo da sociologia da educação. É possível olhar para a sociologia a partir do campo da educação. Ou seja, uma leitura do campo científico educação, que é um campo científico, um campo disciplinar, olhar para o ensino da sociologia. Em geral, quando isso acontece, a discussão passa pela formação de professores, passa por questões didáticas pedagógicas. Quando nós estudamos, fazemos uma leitura da sociologia da educação, com foco no ensino da sociologia, o que nós vamos fazer é tomar o ensino da sociologia enquanto um objeto sociológico. Então, vai ser mobilizado, então, um aparato teórico, conceitual e metodológico da sociologia ou das ciências sociais para pensar o ensino da sociologia. Então, por isso que vocês vão perceber que a produção do ensino das ciências sociais, ela não necessariamente ela vai estar em programas de educação ou periódicos voltados para a educação. Ela pode ser encontrado dentro dos programas de sociologia e dentro dos periódicos voltados para as ciências sociais. Justamente porque o autor está fazendo uma sociologia do ensino da sociologia. Então, a gente precisa ter clareza nisso. Então, ao estudar, repetindo, ao estudar um ensino das ciências sociais, eu posso fazer uma sociologia do ensino das ciências sociais, ou eu posso fazer uma educação enquanto campo científico das ciências sociais. Então, são duas coisas diferentes. Porém, o desenvolvimento do campo científico brasileiro, e mais especificamente o subcampo do ensino das ciências sociais, acabou se desenvolvendo de forma, digamos assim, híbrida. Ou seja, quem pesquisa essa temática não define muito bem as fronteiras entre educação e sociologia. Então, é possível, no mesmo texto, não diria nem possível, eu diria que é comum encontrarmos no mesmo texto contribuições do campo da educação e do campo da sociologia para pensar o ensino das ciências sociais no Brasil. Então, ou seja, quem está pesquisando essa temática tem um duplo desafio, que é dominar minimamente o campo da sociologia e dominar minimamente o campo da educação. Então, não é uma coisa tão fácil, não é uma questão tão especializada, se dedicar ao ensino das ciências sociais no Brasil. Além disso, a depender do recorte que se dá na pesquisa, é possível que o diálogo se aproxime também com a história, ou uma sociologia histórica. No caso, o primeiro eixo que nós vamos estudar, nós vamos tratar sobre o histórico da ciência, do ensino das ciências sociais no Brasil.
E aqui nós vamos ver um diálogo muito grande com a sociologia histórica ou no campo da história da educação. São duas coisas também diferentes. Tá? Qual é a diferença entre uma sociologia histórica do ensino das ciências sociais com uma história da educação com um recorte para o ensino das ciências sociais? A diferença é que o primeiro se ancora nas contribuições sociológicas. Então, nós vamos ver trabalhos, por exemplo, como o do Marcelo Cigales, que a gente vai ler durante a disciplina, que é um trabalho que se ancora na sociologia histórica. E na sociologia, especificamente, no caso desse pesquisador, é de Pierre Bourdieu. Então, mobiliza-se um campo da sociologia que dialoga com a história para pensar o ensino das ciências sociais no Brasil. Quando a gente fala de história da educação, né, e aí com recorte para a história da educação voltada para o ensino das ciências sociais, não há essa preocupação sociológica, ou seja, de pensar sociologicamente a história. Essa história da sociologia, do ensino das ciências sociais, focado numa história da educação, ela pode ser, não necessariamente, mas ela pode ser apenas um trabalho mais descritivo, um trabalho que visa desvelar a estrutura, desvelar a composição dos elementos que constituíram o fenômeno histórico. Diferentemente da sociologia, quando faz esse esforço, procura entender justamente as estruturas, as relações, as relações entre indivíduo e sociedade dentro desse contexto histórico, né? E aí a gente pode destacar aqui, por exemplo, o caso da pesquisa do Caio, que está sendo desenvolvida, onde ele está pensando justamente o indivíduo, mas como é uma interpretação sociológica, é o indivíduo inserido num campo social, né? Como que esse campo social está afetando o direcionamento das ações desse indivíduo, que está ali produzindo material didático voltado para o ensino das ciências sociais no Brasil na primeira metade do século XX. Então, veja que são coisas diferentes, né? Então, a gente precisa ter claro isso. Então, embora a disciplina tenha lá a chamada Sociologia da Educação, o que nós vamos ter aqui é uma sociologia da educação focada no ensino das ciências sociais, ou seja, há um recorte dentro do campo da sociologia da educação, e em alguns momentos nós vamos dialogar com a literatura as contribuições teóricas do campo da educação. Então, por que nós vamos fazer esse diálogo? Porque o subcampo do ensino das ciências sociais foi produzido a partir desse diálogo. E aí vocês vão entender por que foi produzido a partir desse diálogo. Certo? Então, para a gente ter uma linha, né, de pensamento mais didático, eu diria que a gente pode começar a pensar o ensino das ciências sociais a partir do final do século XIX, né, e aí a gente segue para ver como é que isso foi pensado no Brasil. Veja bem, quando a gente fala de ensino das ciências sociais no Brasil, num primeiro momento, estava se voltado muito para o ensino da sociologia, porque a sociologia é a ciência que se desenvolve primeiro no Brasil. Quando a gente fala de ensino de antropologia, ensino de ciência política, isso já é ali por século 1930, 1940, começa com essa preocupação, quando surge o curso de graduação e os cursos, depois do desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, nos anos 60 e 70. Por que há uma preocupação pequena, reduzida, para o ensino da antropologia, ensino da ciência política, nas primeiras décadas do século XX? Porque o que era ofertado até então era apenas ensino de sociologia. Então, nós não tínhamos nem no ensino superior de direito, de medicina e de engenharia, que eram os cursos que estavam sendo ofertados no Brasil nesse momento, nós não tínhamos o ensino de antropologia e o ensino de ciência política, mas nós tínhamos o ensino de sociologia. Quando a sociologia chega ao Brasil, ela não chega como um campo acadêmico, no sentido assim, não é um curso científico de sociologia, um curso acadêmico de sociologia. Chega no Brasil por meio em formato de disciplina. Então, primeiro a sociologia entra no Brasil como disciplina,
Isso inicialmente no final do século XIX, tanto nos cursos de ensino secundário, naquele momento, quanto em alguns cursos superiores. É por isso que, quando o colega se apresentou aqui falando do direito, que o direito tem curso, duas disciplinas de sociologia, é porque a sociologia ela vai se ancorar nesse primeiro período, principalmente nos cursos de direito. Por quê? Porque a sociologia que está sendo desenvolvida, lembrando o século XIX, desenvolvimento da sociologia na Europa, né, que se espalha para os Estados Unidos e depois para a América Latina. Isso de forma muito rápida, né? A gente está falando do século XIX, quando Durkheim está escrevendo ainda. Então, é uma sociologia que chega ao Brasil com caráter justamente no mesmo, digamos assim, com a mesma característica com que está sendo produzido, que é uma sociologia positivista. Então, os cursos de história, pelo seu caráter positivista, eles vão agregar essa disciplina de sociologia de forma muito rápida. Tanto é que quando o colega colocou assim, meu curso teve sociologia biológica, ou uma coisa assim, eu não lembro agora, isso é muito daquela época. É uma sociologia que já foi abandonada no campo da sociologia e que o direito alimenta, em alguma medida, essa sociologia do século XIX. Né? A sociologia presente hoje nos cursos de direito, quando ela não é ministrada por professores da área das ciências sociais, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, é uma sociologia positivista, uma sociologia durkheimiana do século XIX e início do século XX. Então, é muito comum quem faz um curso de Direito acha que conhece Sociologia, porque viu aquele curso de Sociologia, mas, na verdade, ele conhece minimamente a Sociologia positivista do século XIX e início do século XX, pouco conhecendo a Sociologia contemporânea. Né? Então, no curso de Direito, a gente não vai ter os principais autores da Sociologia contemporânea sendo mobilizados. Então, a gente não vai ter isso. A gente vai ter uma sociologia preocupada muito com a organização social, a estrutura social, a harmonia social, né, que é muito característico da sociologia durkheimiana. Então, tanto é que se você a gente fazer uma enquete com o pessoal do direito, mandar para eles citarem autores da sociologia, eles vão citar prioritariamente Durkheim e ouviram alguma coisa falar de Weber e alguma coisa de Marx. Mas, em geral, é uma sociologia mais durkheimiana, por conta justamente desse histórico, que a sociologia surge no curso, desenvolve no Brasil no curso de Direito. Por que se desenvolve mais no curso de Direito? Primeiro, por conta dessa linha, é uma linha positivista que agrada o formato do curso de Direito. Lembrando que o curso de Direito, aliás, o curso de Direito não, o direito em si é uma estrutura, o direito que nós temos é uma estrutura bastante positivista, organicista, né, que preza pela regra, preza pela normalidade, porque o direito vem para justamente isso, dar normalidade, né, dar uma certa segurança, uma certa organização na sociedade, impedir a desorganização, impedir aquilo que Durkheim chamava de anomia, de patologias, de anomia. Então, o Estado de direito é justamente esse Estado que visa a organização, né, social e as regras e as normas, basicamente para isso. Então, é um curso que surge com um diálogo muito próximo ao direito. E, consequentemente, o curso de Sociologia, a disciplina de Sociologia, embora ela comece a ser ofertada ali em 1992, 1991, em algumas escolas, ela acaba não se desenvolvendo. Então, poucas são as experiências que duraram até, por exemplo, 1900. Até 1900, né? Então, ela se desenvolve ali em 1891, desculpa, errei só por 100 anos, tá? A minha fala. Então, mas poucas são as experiências do ensino secundário. Então, a gente tem relatos de experiências hoje, com as pesquisas da sociologia histórica, nós temos relatos de experiência mais consolidadas em Sergipe, em Amazonas, no Paraná, nesse primeiro momento, né, no final do século XIX. E depois a gente vai ter uma experiência
muito incipiente no Rio de Janeiro, né, nos cursos de normalística, que era a formação de professores alfabetizadores, né, o que depois virou, mais na frente, nos anos 80, os cursos de magistério do ensino do antigo segundo grau. Então, a sociologia ela vai ser muito incipiente até 1925. Aí, em 25, ela começa a tomar um caráter obrigatório no ensino secundário. Então, até ali, quem vai dominar muito, que vai se dedicar muito à sociologia, são justamente os intelectuais do campo do direito. Então, a sociologia acaba tendo um caráter muito durkheimiano no Brasil durante muito tempo, justamente por esse. E aí, se nós formos fazer o levantamento de quem são os professores que estão lecionando sociologia nos anos 20, né, a partir de 1925, em geral são ou religiosos, porque no Brasil nós temos um histórico de escolas confessionais, né, oriundo desde os jesuítas. A ideia de educação pública brasileira é muito recente, é do século XX. Então, eram religiosos que lecionavam a disciplina, em geral com uma formação teológica, filosófica, ou então pessoal formado em direito. Então, a Escola de Recife, por exemplo, é muito famosa por publicar muitas obras de sociologia. Isso antes de ter um curso. A gente está falando de um período que não tem curso de sociologia no Brasil. Então, a gente vai ter uma sociologia muito enraizada com essa sociologia positivista, e esses autores não formados na área sendo os primeiros professores de sociologia. Então, por isso que a gente não vai ter antropologia com muita clareza, embora a antropologia já comece a aparecer em algumas publicações no Brasil, mas não está no ensino, enquanto uma disciplina escolar. Então, por isso que a gente fala muito mais de sociologia, e por isso que vocês vão entender por que quando a sociologia retorna nos anos 80, ela retorna com uma outra característica, não é a mesma sociologia. A sociologia que se ensinou nos anos 30 não é a mesma que se ensina hoje. Hoje nós ensinamos sociologia, ciência política e antropologia no ensino básico. E mesmo a sociologia não é a mesma sociologia, certo? E por que o nome não é ciências sociais? Por que o nome é sociologia? Então, são questões que estão muito relacionadas à história, né? Além de existir uma outra questão que está ligada ao movimento, que surge a partir dos sindicatos de sociólogos, porque nós não tínhamos nenhum sindicato, nenhuma organização de ciência política, de antropologia nos anos 80. Então, são os sociólogos que estão à frente, lutando pelo reingresso da disciplina. Os sociólogos, em alguma medida, ficaram famosos no campo acadêmico por conta da época da perseguição na ditadura militar, né? Muitos professores sociólogos universitários foram perseguidos. Então, há todo um engajamento do sociólogo, das entidades de sociologia, em prol do retorno da sociologia, e era mais fácil, naquele momento, nos anos 80, retornar, dizer assim, nós queremos um retorno da sociologia, do que dizer assim, queremos que se implante uma disciplina nova chamada ciências sociais. E, além disso, ciências sociais, no imaginário popular, se confundia muito com estudos sociais, que é uma outra coisa, que foi uma disciplina que se desenvolve no regime militar, onde se ensina história e geografia ali de forma multidisciplinar, em geral, era ofertado para o que hoje é o ensino fundamental 1. Então, os primeiros contatos com história e geografia vinham misturados, e chamava-se estudos sociais. Então, havia um pouco essa preocupação. Então, por isso o nome sociologia. Por esses motivos, nós vamos ter, então, a reintrodução da sociologia e não a introdução das ciências sociais, embora, efetivamente, o que vai entrar nos currículos é as ciências sociais. Por que efetivamente entra no currículo as ciências sociais, com o nome de sociologia? Porque, historicamente, no Brasil, com exceção de um curso, que é um curso da Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, né? Com exceção desse curso, todos os cursos até os anos 90
tinha o nome de ciências sociais e habilitava, formava o sujeito para lecionar ciências sociais. Então, estudava assim, a formação do sujeito é de ciências sociais, por isso que acaba que aquilo que se pratica nas escolas acaba sendo ciências sociais. E quem está aqui na aula é das ciências sociais, tenho certeza que tenha muita dificuldade, isso é natural, de delimitar as fronteiras, o que é uma análise sociológica, o que é onde começa a antropologia, aonde começa a ciência política. Então, isso é muito difícil para o cientista social, porque as três áreas elas se desenvolvem de forma complementares, né? Muitos temas demandam mobilizar arcabouço teórico, metodológico de mais de uma área. Então, isso acaba refletindo também nos livros didáticos, na prática do professor, e tal, etc. Então, é isso. Essa temática que a gente está falando de ensino das ciências sociais, ela foi preocupação já há muito tempo, né? Primeiro que a gente precisa entender que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas reproduzem, a educação, ela foi, durante muito tempo, uma preocupação, pelo menos na primeira metade do século XX, uma das maiores preocupações da sociologia brasileira. Então, você pega, por exemplo, vou mostrar aqui, não vou mostrar, mas só você citar o livro. Esse livro, por exemplo, né, Quem Explica o Brasil? É um livrinho que foi produzido, um livro que foi produzido muito bom, de um estado da arte, e aí, ao levantar quais foram os principais temas das ciências sociais no Brasil, vai evidenciar que o principal tema, durante os anos 30 e 40, era a educação, nos cursos, né, nas ciências sociais. Então, isso evidencia que a educação ela já teve um espaço muito grande no ensino, no campo das ciências sociais. Esse espaço se perde depois com a saída da sociologia, do currículo, em 42, né? Quando a pós-graduação se desenvolve no Brasil, nós não vamos ter a oferta obrigatória da disciplina, então pouquíssimas escolas têm uma oferta de ensino das ciências sociais, aí abro aspas, embora durante os anos 70, 60 e 80, a sociologia acaba sendo ministrada não enquanto disciplina, mas enquanto conteúdo em algumas disciplinas, como o SPB, como estudos sociais. Por quê? Porque quem lecionava essas disciplinas acabavam sendo sujeitos formados em ciências sociais. E pelo hábitos acadêmicos, acabava o foco, a abordagem ser das ciências sociais, mesmo a disciplina não sendo. E há algumas experiências, né? O Alexandre Fraga, por exemplo, publicou ano passado um texto muito interessante, onde ele mostra a experiência do ensino de sociologia nos anos 60 e 70, se eu não me engano, em São Paulo. Então, há algumas experiências isoladas. Porém, quando a pós-graduação brasileira se desenvolve, as linhas começam a se desenvolver, o objeto, ensino das ciências sociais, o objeto, ele não é tão contundente, ele não é tão presente. Logo, ele não chama atenção. E não chamando atenção, a pós-graduação se desenvolve com um certo distanciamento da temática. E nós temos no Brasil o desenvolvimento da educação, o curso de pedagogia e o curso de educação no Brasil se desenvolveu muito. Então, hoje, o programa de pós-graduação, o maior programa de pós-graduação, o maior volume de programas de pós-graduação hoje no Brasil é em educação. Então, por conta disso, acabou que uma sociologia da educação acabou sendo feita dentro dos programas de educação. E a educação, campo científico, a educação enquanto campo científico, no Brasil, bebe muito da sociologia da educação. Então, é difícil ter pesquisadores do campo da educação que não lançam mão não tomam mão da sociologia da educação para suas pesquisas. Então, acabou que nós temos um desenvolvimento da pesquisa, digamos assim, incipiente no Brasil sobre o ensino das ciências sociais. Isso não quer dizer que houve um apagamento, né? Então, você tem nos anos 30 e 40 uma preocupação muito grande com o ensino das ciências sociais, vários intelectuais, sobretudo do direito, produzindo manuais escolares, pensando a educação,
Nos anos 50, o primeiro congresso, isso é muito simbólico, o primeiro congresso de sociologia da Associação Brasileira de Sociologia, a abertura, a fala de abertura feita pelo Florestan Fernandes, que era o então presidente da associação, da entidade, foi sobre a importância do ensino das ciências sociais. Naquele mesmo congresso teve um GT sobre ensino das ciências sociais, figuras como o próprio Florestan Fernandes, esqueci o nome dele agora, escreveu a tese sobre Parceiros do Rio Bonito, como que é? Esqueci o nome dele agora, mas eu vou depois eu lembro. Professor Antônio Cândido. Antônio Cândido, obrigado. O próprio Antônio Cândido tem uma participação nesse GT, tem um outro professor, que agora não me recordo o nome, que também tem uma participação importante nesse GT. Nós temos, nos anos 50, uma tese de livre-docência, uma tese de ingresso, na verdade, numa cadeira de sociologia, escrito pelo Pinto, que vocês vão ler também, que está tratando da importância, fazendo um balanço ainda que ensaístico, mas tentando fazer um balanço do que está se produzindo no Brasil sobre ensino de sociologia. Nós temos esse livro, né, Panorama Sociológico do Brasil, onde há um capítulo específico, onde o autor tenta pensar como que a sociologia está chegando nas escolas, está sendo ensinado nas escolas. Esse livro que eu citei agora, ele é de 58, 1958. Então, alguns intelectuais se interessaram pela temática do ensino de sociologia nos anos 50, e nos anos 80, com esse movimento de retorno, nós temos um texto muito simbólico, que nós vamos ler também ao longo da disciplina, que é o texto do Ottaviani, que vai falar sobre a sociologia no ensino no segundo grau, né, que era o termo que se usava para definir o ensino médio, que a gente tem como ensino médio hoje. Então, são autores consagrados no campo da sociologia, que também se dedicaram a pensar o ensino das ciências sociais no Brasil. E por conta de toda essa história que eu estou colocando para vocês, de intermitência da disciplina, né? A disciplina aparece no final do século XIX, sai no início do século XX, aparece na década de 20, sai no início da década de 40, fica como disciplina optativa durante muitos anos, retorna só em São Paulo nos anos 80, e aí, de forma lenta e gradativa, nos anos 80, 90 e 2000, vai reingressando no ensino secundário, no ensino médio, até que, então, no ano de 2008, a disciplina passa a ser obrigatória e passa a ser ofertada. Esse movimento dos anos 80, que se fortalece nos anos 2000, início dos anos 2000, com a primeira proposta de reintrodução da sociologia, que é de 2001, né, que foi vetada pelo presidente, foi aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, depois vetado pelo presidente da República, que era o Fernando Henrique, inclusive, sociólogo, que veta a sociologia no ensino secundário, né? Até aquele momento, a partir desse momento dos anos 2001, nós vamos ter um crescimento gradativo de pesquisas que se voltam para o ensino das ciências sociais. E isso é impactado por uma série de questões que vão acontecer a partir de 2001, sobretudo a partir de 2008. Então, nós temos em 2001 uma tentativa de uma lei que acaba sendo vetada, depois, 2006, toda uma discussão nesse momento da importância da sociologia, a LDB já indicava a necessidade da sociologia, os PCNs indicavam, mas não de forma clara, não de forma disciplinar. E, então, em 2006, o Conselho Nacional emite um parecer da importância da disciplina. Em 2008, então, a lei é aprovada, nós temos, então, uma expansão do mercado. Então, a licenciatura, que até então as pessoas se formavam, não tinham muito para onde ir, ia dar aula de história, ia dar aula de geografia, ia dar aula de qualquer coisa, mas dificilmente conseguia aula de sociologia. O mercado se expande. Então, esse mercado que se expande gera uma necessidade de formação de novos professores de sociologia. Consequentemente, nós vamos ter uma expansão
substantiva do ensino, do número de licenciaturas. Então, tem um artigo que eu publiquei, inclusive com o coautor é um dos alunos, o Caio, sobre a expansão dos cursos de ciências sociais no Brasil. E ali tem um gráfico que mostra muito claramente como esse curso se expande a partir do ano de 2008. É, obviamente, lei da oferta e da procura, né? Você tem uma oferta de mercado, as pessoas vão procurar por esse curso de licenciatura. Somado a isso, existem outros fenômenos, como, por exemplo, programas sociais, programas educacionais, que vão fomentar a expansão do curso de ciências sociais, como o Reúne, que vai expandir as licenciaturas. Dentre as licenciaturas, o curso de ciências sociais. Uma outra coisa é que os cursos que até então era formado era composto num formato 3+1, ou seja, você fazia ciências sociais por 3 anos, pegava o título de bacharel, fazia mais um, pegava o título de licenciado. Esse modelo, ele foi muito criticado, né, no campo educacional, e a partir dos anos 2000, sobretudo a partir de 2007 e 2011, algumas regulamentações foram forçando que os cursos ou virassem bacharelado ou virassem licenciatura. Então, algumas universidades dividiram o curso em 2, licenciatura e bacharelado. Algumas universidades não viram que não teria público para 2 cursos, optaram em ficar com o curso de licenciatura, que estava sendo mais procurado, e que o governo federal estava dando mais incentivos financeiros para abertura e expansão dos cursos de licenciatura. Então, o curso de licenciatura se expande no Brasil, aquecendo em alguma medida, uma necessidade, atendendo uma necessidade de mercado. Os cursos de graduação privados também vão ser abertos nesse momento, prioritariamente a partir desse momento, e vão surgir aí os cursos de graduação de sociologia, né? Mostrando um certo desconhecimento da história da formação de um professor de sociologia. Esses cursos abrem cursos de sociologia, ofertando uma grade voltada para a sociologia, ignorando que, na prática docente, se ensina também antropologia e ciência política, o que é um problema hoje, né? Ou seja, uma formação meio, digamos assim, meio míope, né? Meio, digamos assim, a formação que deveria ter um tripé de formação acaba tendo um só. Então, acaba tendo esse problema. Além disso, com o retorno da disciplina, a partir de 2001, nós vamos ter também uma expansão, a expansão da licenciatura, como eu disse, programas de incentivo à entrada na graduação, então, o ProUni vai ajudar, né? A própria ampliação de vagas, né, nesses cursos também vai ajudar. A interiorização dos cursos vai auxiliar também no número de pessoas fazendo ciências sociais, e nós vamos observar nesse período uma redução do número de evasão dos cursos de ciências sociais. Então, consequentemente, a gente tem ampliação da formação, que reduz a evasão e aumenta o número de curso, então nós temos um número de formação. Porém, esse número de formados é insuficiente para atender o mercado. Somado a isso, depois eu volto a essa questão da insuficiência, o problema do mercado. Somado a isso, nós vamos ter, em 2012, a entrada da sociologia no Plano Nacional do Livro Didático, que também é um outro fator para auxiliar o desenvolvimento do ensino das ciências sociais. Além disso, o próprio PIBID, né, e depois, agora recentemente, a residência pedagógica. Além disso, também surge no Brasil algumas entidades que se voltam para o ensino das ciências sociais. Então, a SBS cria, então, uma comissão de ensino voltada, então, a pensar o ensino das ciências sociais. Mais recentemente, a ABA, a Associação Brasileira de Ciência Política, também já tem um grupo de pesquisa nos seus eventos voltado para o ensino das ciências sociais.
Então, as entidades, elas se abrem. Além disso, em 2012, é criada uma entidade só para o ensino das ciências sociais no Brasil, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, né, a ABECS. Então, o desenvolvimento de entidades do campo acadêmico também propicia uma visibilidade do objeto de estudo. Então, consequentemente, as pesquisas vão começar a se desenvolver no Brasil a partir dos anos 2000, quando esse objeto de estudo começa a entrar em evidência. Né? Para que a pesquisa aconteça, é necessário ter um objeto de estudo. E não é que o objeto não existia, mas ele não estava em evidência. E todas essas questões que eu coloquei aqui trazem a evidência a esse objeto de pesquisa. Além disso, nós temos o Profsócio, né, que é um programa de mestrado profissional voltado para o professor de sociologia. Também nós vamos ter, consequentemente, a ampliação de espaços de publicação para o ensino das ciências sociais. Então, um levantamento feito por mim, eu observei que a temática ela vem gradativamente ampliando o seu espaço nas revistas acadêmicas, os temas têm tornando-se cada vez mais variável. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Mostrando para vocês que, atualmente, o volume de pesquisas e pesquisadores sobre o ensino das ciências sociais é bastante significativo. E isso é fruto de todo um desenvolvimento histórico mais recente. A despeito que lá atrás, nos anos 50, alguns intelectuais estavam preocupados com a temática, mas que foi, em alguma medida, esquecido, abandonado aí, essa temática a partir dos anos 40, a partir dos anos 60 até os anos 80. Então, quase tudo que nós temos... Só um instantinho. Quase tudo que nós temos de publicação sobre o ensino das ciências sociais se desenvolve a partir dos anos 2000. Então, consequentemente, essa ampliação gera uma discussão, né, em torno do se nós podemos chamar ou não isso de um subcampo de pesquisa. E aí os autores, para fazer isso, fazem uma reflexão a partir da sociologia borgesiana. Ou seja, existe um sistema em funcionamento, em alguma medida com certa autonomia, com umas certas preocupações. Isso quer dizer, essa temática ela já vem mobilizando lógicas do campo acadêmico de forma autônoma, da sociologia ou da educação, ou ainda não. Então, essa é um pouco a discussão que se tem hoje, fomentado justamente pelo desenvolvimento aí da temática do ensino da sociologia. Então, para quem quer pesquisar essa temática do ensino de sociologia, nós temos um campo bem aberto, bem amplo, para se estudar, amplo no sentido de que muitas questões estão postas, que ainda não foram resolvidas, ou seja, há uma agenda já posta para ser estudada, muitas questões que podem fomentar novas agendas estão postas, que também não se deu conta. O dinamismo que nós temos contemplado no ensino das ciências sociais também acaba fomentando novas pesquisas. Então, eu posso exemplificar com o que está acontecendo com a sociologia no ensino secundário, né, com a reforma do ensino médio, a BNCC, que traz impactos sobre a prática docente, sobre a definição de conteúdo, sobre a própria presença ou ausência de disciplina no ensino, como também a pós-graduação, que vem se modificando também nos últimos anos. Então, nós temos o Profsócio, nós temos linhas de pesquisa sobre ensino de sociologia na pós-graduação, coisa que antes dos anos 2000 não existia. Nós temos programas de pós-graduação que não tem linha, mas tem professores que orientam, né, dentro de outras linhas, mas que orientam temáticas sobre o ensino da sociologia. Um exemplo é nosso próprio programa, né, que tem eu e o professor Welkson, que somos orientadores da temática. Então, enfim, nós temos um campo muito amplo, né? Então, dá para construir uma carreira de pesquisador sobre essa temática. E, quando eu falo dá para construir, eu sou um exemplo, né, de um pesquisador que tem se debruçado quase que exclusivamente sobre essa temática.
né? Porque na vida acadêmica a gente acaba acontecendo isso. Você começa a se dedicar a uma temática e chega um momento que você não dá conta de ficar com mais de uma temática ou várias temáticas e acaba você se especializando em um tema. Então, há uma possibilidade. Quanto ao mercado de trabalho para o ensino das ciências sociais, tem se expandido, não só com o que eu disse, que é a reintrodução da sociologia no ensino médio, mas também pela abertura dos cursos das ciências sociais para a temática. Então, porque, historicamente, os cursos de ciências sociais, alguém falou isso aqui, os cursos de ciências sociais, como que funciona? O curso de ciências sociais ensina os conteúdos das ciências sociais, conteúdos propadêuticos, né, propadêuticos, próprio da ciência, e os cursos de educação complementa esse curso de ciências sociais. Então, cada vez mais, esse complemento não está mais vindo dos centros de educação, mas está vindo de dentro dos próprios cursos de ciências sociais. Então, o número de concurso público, para quem quer seguir carreira universitária, o número de concurso público, para ser pesquisador e professor de temáticas voltadas para o ensino de ciências sociais, tem crescido cada vez mais, porque os cursos de licenciatura estão efetivamente agora tomando um caráter de licenciatura. Isso se dá por conta de um abandono das disciplinas teóricas das ciências sociais? Não, mas por conta da ampliação da carga horária obrigatória para os cursos de licenciatura. Então, os cursos de licenciatura, em geral, não todos, aí teria que analisar caso por caso, mas, em geral, estão virando quase que um curso de bacharelado, mais disciplinas voltadas para a licenciatura. Então, se você pega a mesma universidade, compara os dois cursos, vocês vão perceber que o curso de licenciatura tem mais disciplina do que o curso de bacharelado. E muitas disciplinas da licenciatura não tem no curso de bacharelado, mas quase a totalidade das disciplinas do bacharelado estão presentes no curso de licenciatura. Quase a totalidade, quando não a totalidade. Então, isso significa o quê? Que além da manutenção dos antigos professores para as disciplinas tradicionais, né, de teoria sociológica, teoria contemporânea, teoria clássica, nós temos aberturas de concurso para professores que estão pensando a sociologia da educação, pensando a educação, pensando a sociologia a partir da educação. Então, há esses dois perfis de professores sendo absorvidos em concursos aí. Eu, por exemplo, sou um professor que é fruto dessa lógica, né? Eu venho para a Universidade Federal de Alagoas justamente por uma vaga que é voltada para a formação de professores de ciências sociais, que, embora eu esteja num centro de educação, eu sou quase que professor exclusivo do curso de licenciatura de ciências sociais. Então, é um formato que vem sendo consolidado. Então, tanto a área de pesquisador da temática do ensino de ciências sociais, quanto a área de professor pesquisador, são duas áreas que estão atualmente em expansão. Não sei o que vai acontecer com a reforma, né? Não sou cientista social, não sou evidente, não tenho como dizer o que vai acontecer para frente, mas esse é o cenário que nós temos hoje. Então, olhando para o passado e olhando para o presente, esse é o cenário que a gente consegue desenhar. Um cenário promissor para o campo de pesquisa e um cenário promissor para quem está querendo desenvolver pesquisa e trabalhar como professor universitário no Brasil. Ok? Então, assim, esse é um esboço inicial para a gente começar a falar um pouco do texto, né, que é o texto que a gente vai discutir hoje.